boa noite para todo mundo. Hoje, direto de Itajaí, vamos para um resumão duplo. Vou falar um pouquinho de ontem e um pouquinho de hoje para vocês, já que ontem deu pane em Congonhas e a gente mal conseguiu pegar o voo, deu uma confusão danada, a gente chegou aqui super tarde, exausta. Mas vou deixar todo mundo atualizado, não se preocupe. Então, hoje dia 9 de março de 2023, vamos para o resumão duplo do dia, ok? Começando então pelas bolsas da Ásia. Bom, por lá, pessoal, ontem à noite saíram dados de CPI e PPI, que é, respectivamente, a inflação ao consumidor e ao produtor por lá. E o que acontece? Essas inflações, elas vieram abaixo do que era esperado. Lembrando que quando a economia volta, né, ela se aquece, a inflação tende a aumentar. Então, se a inflação na China não aumentou tanto, significa que a economia de lá não aqueceu tanto. É claro que essa apuração, ela considera aquele feriado lunar no período e tal, mas ainda assim, o consumo das pessoas nesse feriado deveria ter surtido efeito na inflação aí. Isso pode ser visto com bons olhos ou com o copo meio cheio ou meio vazio, né? Meio vazio no sentido de que a economia da China está lenta. E meio cheio no sentido de que uma economia lenta pode forçar o governo chinês aí a promover novos estímulos para a economia que devem ser anunciados aí nos próximos dias, mas vamos aguardar. De qualquer forma, esse dado contaminou as bolsas da China e as bolsas por lá na Ásia, de um modo geral, fechou no negativo. Levemente negativo, tá, pessoal? Tá muito mais dentro da estabilidade do que uma queda considerável e tal, mas de qualquer forma estão no negativo, tá? Isso não reflete no minério de ferro, que vira de ontem para hoje aí no positivo. E o petróleo, ele está em queda e, na verdade, o petróleo, pessoal, ele está muito mais olhando para os juros americanos, que podem provocar uma recessão nos Estados Unidos e isso diminuir a demanda de petróleo no mundo, do que olhando para a China e as expectativas de crescimento da China, que é o caso do minério. Então, o petróleo hoje no negativo, seguindo a tendência dos Estados Unidos aí, ok? Bom, indo agora para as bolsas da Europa, vamos lá, pessoal. Ontem, por lá, vamos atualizar primeiro de ontem e depois de hoje. Ontem, por lá, saíram dados de produção industrial na Alemanha, veio bem melhor do que o esperado, mas saíram dados de vendas no varejo e veio um pouquinho pior do que o esperado em linha. O PIB da zona do euro, que saiu ontem também, já veio em linha com o que era esperado. Então, não foram muitas surpresas ou indicadores muito que gerassem uma volatilidade ou uma mudança de leitura de mercado na Europa. Na verdade, pessoal, tanto ontem quanto hoje, as bolsas da Europa, elas estão seguindo aí a tendência dos Estados Unidos. Toda a negatividade dos Estados Unidos, que está fazendo a bolsa americana cair, tem contaminado aí as bolsas da Europa também. E elas ontem fecharam no negativo e hoje fecham no negativo novamente, ok? Vamos agora lá para os Estados Unidos. Bom, pessoal, nos Estados Unidos, as bolsas por lá hoje chegam a cair mais de 2% por uma série de fatores. Primeiro, vamos lá. Primeiro, o setor financeiro lá caiu em bloco. Tudo começou quando a Silvergate Capital, que é uma empresa, um banco lá, focado em criptoativos, entrou em colapso de ontem para hoje e anunciou que vai encerrar suas atividades e liquidar todas as suas posições. Segundo ela vai repagar todo mundo e ninguém vai ficar devendo aí. Mas, de qualquer forma, isso foi o suficiente para contaminar todo o setor financeiro. Depois desse anúncio, um outro banco, o Silicon Valley, lá nos Estados Unidos, um banco lá, ele anunciou o seguinte: olha, como os Estados Unidos têm aumentado a taxa de juros por aqui, pode ser que eu tenha credores, eu como banco, tenha credores que não tenham condições mais de honrar com as suas dívidas, né? Talvez algum credor que fez algum empréstimo no banco e tal, não tem mais condições de pagar suas dívidas porque os juros estão aumentando. E aí eles liquidaram mais de 1,7 bilhões de dólares em ações para poder compensar o seu balanço com este receio. Aí eles acreditam que até o final de 2023, credores eles vão ter mais inadimplentes, mais clientes inadimplentes. Então eles fazem essa estratégia aí para compensar essa expectativa de inadimplência que está por vir por lá. Então isso soma a preocupação no setor financeiro e ele cai em bloco, contaminando todo o setor financeiro das bolsas dos Estados Unidos, ok? Bom, além disso também, pessoal, hoje o presidente Biden, né, o presidente dos Estados Unidos, ele anunciou aí uma proposta em que ele pretende aumentar os impostos cobrados em ganhos de capital de 20% para quase 40%, ou seja, ele pretende dobrar
os impostos cobrados em ganhos de capital e aumentar de 21% para 28% também os impostos corporativos. Isso num cenário em que, por exemplo, as empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos estão demitindo em massa. Né? Então isso pegou muito mal hoje, muito mal. É aquele negócio, né, pessoal? Governos de esquerda no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, mas governos de esquerda no mundo inteiro, eles são mais gastões, eles tendem a gastar mais com a população, tarará, é uma linha, vai. Só que para gastar mais, você precisa arrecadar mais, de alguma forma. Então, a proposta que o Biden está levando para o Congresso americano, que provavelmente não deve passar, mas de qualquer forma assustou o mercado, é dobrar a quantidade de impostos de ganho de capital e aumentar os impostos corporativos. Bom, isso estressou de vez as bolsas dos Estados Unidos, que intensificaram a queda. Por fim, para fechar com chave de ouro, dizem que teve amanhã sair dados de payroll, que são um dos dados mais importantes do mundo de indicadores econômicos, já vinha comentando isso com vocês, e dizem que esses dados vazaram para a Casa Branca hoje. Lembrando que esses dados eles saem para o mundo todo ao mesmo tempo, justamente para não ter problema em relação a isso. E aí, aparentemente, algumas pessoas têm dito que esse dado vazou e aí isso estressou completamente. O nosso dólar aqui no Brasil, por exemplo, na hora ele estava negativo, ele acabou virando e ficando positivo. E dólar no mundo inteiro, inclusive, não foi só aqui. Tá? Então, de qualquer forma, bolsas nos Estados Unidos hoje bastante estressadas aí por conta dessas coisas que eu mencionei para vocês, ok? Agora vamos vir aqui para o Brasil. Bom, aqui no Brasil, vamos lá, ontem a nossa bolsa ela chegou a subir mais de 2%, foi tipo incrível, assim, foi bem na contramão do mundo. E o nosso dólar ontem também caiu bastante, mas já em linha. O dólar no mundo inteiro ontem estava bem fraco. Mas vamos entender o que aconteceu aqui no Brasil ontem. Bom, primeiro, os mercados, o mercado brasileiro, né, os investidores, eles estão bastante animados em relação ao projeto de arcabouço fiscal, que hoje o Haddad, inclusive, se reuniu com a Simone Tebet, lembrando que o Haddad é o nosso ministro da Fazenda, a Simone Tebet é a nossa ministra do Planejamento, eles se reuniram para falar sobre o arcabouço fiscal, e inclusive, depois da reunião, a Simone Tebet deu uma coletiva de imprensa em que ela falou que ela está muito animada, que ela acredita que o mercado vai gostar muito do projeto, que o presidente Lula também vai gostar, que eles buscam a responsabilidade fiscal, equilibrar a dívida PIB do país, enfim, mas que também buscam aí atender às necessidades e promessas de campanha que o Lula fez no ano passado, enfim. O discurso dela foi bom, foi bem visto e ela sinalizou que agora é só questão de agenda, ela falou, porque agora é só uma questão de ter uma agenda com Lula, o presidente Lula, para que eles possam apresentar o projeto para ele e ele, dando de acordo, fazendo as ponderações e as revisões que ele quiser, eles apresentam esse projeto ao Congresso / mercado. Ok? Então isso tranquilizou os mercados. O nosso mercado aqui ele está relativamente tranquilo até em relação a esse tema. Assim, os investidores estão animados, estão positivos em relação a esse projeto de arcabouço fiscal que o Haddad tem conduzido. Além disso, também o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele tem tentado mostrar uma boa relação com o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Lembra que eu tenho comentado com vocês que o governo tem batido demais no Banco Central, aquela confusão, aquela briga, uma briga institucional que gera desgaste, o nosso dólar sobe, a nossa bolsa cai, enfim. Especificamente, Fernando Haddad, ele tem tentado manter uma boa relação e mostrar isso para o mercado. E isso tem sido visto com bons olhos, certo? Isso fez a nossa bolsa ficar bem positiva no dia de ontem, tá bom? De qualquer forma, a gente devolveu todo o ganho hoje. Mas a gente acabou sendo contaminado aí por toda essa questão dos Estados Unidos que eu comentei com vocês, tá? Especificamente, não foi nada interno nosso aqui, não. É mais uma questão de que a gente seguiu a movimentação mundial. Especificamente sobre o Brasil aqui também, hoje saíram dados do CAGED, foram criadas 83 mil vagas de emprego. Porém, apesar de ser acima do esperado, vários analistas têm sinalizado que a nossa desaceleração econômica aqui, principalmente por causa da política monetária, que tem esse efeito, e é para ter este efeito, pode vir a trazer mais desemprego no longo prazo. De qualquer forma, pessoal, a gente vai seguir acompanhando. O risco de crédito do Brasil, ele tem aumentado e talvez ele seja até um ponto aí para que o Banco Central brasileiro comece a cortar os juros por aqui, ou pelo menos não aumente, ou sinalize na próxima reunião de política monetária um possível corte na outra reunião, na reunião subsequente. Mas nós vamos acompanhar tudo. De qualquer forma, é o seguinte, a nossa bolsa, toda a alta de ontem, ela devolve hoje com essas confusões que eu comentei com vocês dos Estados Unidos, fecha hoje no negativo.
E o nosso dólar, ele fecha hoje no positivo, ele não devolve toda a queda de ontem, ele não chegou a zerar toda a queda de ontem, mas de qualquer forma hoje ele fecha no positivo, certo? Amanhã nos destaques eu vou colocar bem detalhadinho tudo que aconteceu na semana, até hoje, inclusive amanhã. Fiquem atentos ao payroll, revejam o vídeo de payroll que eu coloquei aqui. E se vocês estiverem gostando do conteúdo, deixa um joinha para eu saber, tá bom? Beijo!